como estando acima da lei, que é o que ele faz. Olha, para além desse tema, que já falei com vocês, queria falar aqui de um tema que já é recorrente e queria também dar-te a palavra, porque tu és um especialista de títulos, de contagens, sabes tudo, números. Não. O Diogo aí não falha. E eu queria aqui também picar um pouquinho, que há esta polémica dos títulos. Se o Campeonato de Portugal conta, se não conta, que até hoje à tarde em off posso dizer que tem-me desta novidade que havia um campeonato que existia ao mesmo tempo do Campeonato de Portugal, que era como se fosse um campeonato experimental, e eu queria-te passar a bola também para me dizer o que é que está a passar agora, não é? Sim, é um tema que voltou à baila na semana passada, porque o Sporting divulgou um parecer que fundamenta a sua posição sobre isso, e eu já vou a isso daqui a pouco. Antes só queria mostrar uma coisa que é aliás um dos aspectos que ficam bem claros no parecer, que é de dois especialistas, dois historiadores, muitíssimo, um deles um professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, muitíssimo conceituado e cientificamente prestigiado, mas uma coisa que o parecer revela é a complexidade, é que nós estamos habituados a ouvir análises muito simplistas a isto. No outro dia ouvi o Diamantino Miranda a comentar isto como quem comenta outra coisa qualquer, coisas sobre as quais ele manifestamente não sabe. E é para se ver como é complexo isto da contagem dos títulos e como não foi uma coisa que agora... Porque o que é que apresentou agora? Isto foi um maluquinho, que era o Bruno de Carvalho, isto é o que se diz, que se lembrou do nada de... Não, isso não é assim. E o site do Benfica testemunha essa complexidade. Nós temos um print screen, isto fizeram chegar através das redes sociais, eu depois confirmei através das caixas das páginas web. Sim. Isto aqui é um print screen do site do Benfica em 2002. Como veem, o Benfica, no seu palmarés, apontava 27 títulos. Agora, temos um print screen do site do Benfica em 2003. Se virem ali, Campeonato Nacional da Primeira Divisão. 30 títulos. De 2002 para 2003, não sei se lembram de qual foi a época 2002-2003. É a primeira época completa de Mourinho no Futebol Clube do Porto. Fomos campeões, ganhamos a taça UEFA em Sevilha, éramos uma das melhores equipas da Europa e pensávamos nós... foram campeões. Exatamente, pensávamos nós que o grande feito de 2002-2003 tinha sido o nosso triplete, a que se juntou depois até a Supertaça, ganha ao Leiria em Guimarães. Mas não, o grande feito de 2002-2003 foi o Benfica, que passou de 27 campeonatos para 30. Ganhou 3 num ano. Por isso quem fala que andam a querer ganhar... Da clandestinidade. Exatamente. Andam a querer ganhar, não sei, porque essa é uma ideia. Há muitas... Isto dava para vários programas, para debates, para desenvolver muitíssimo esta questão dos títulos. Mas uma ideia que quem está contra, e essas figuritas como o Diamantino, querem dizer é do género, que agora foram inventar, querem celebrar. Isto não é nada inventado. Quando se fala do reconhecimento dos títulos do Campeonato de Portugal como títulos de campeão nacional, está-se a falar de competições que foram efetivamente disputadas, que foram ganhas, que eram oficiais, que eram organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol, ou que na altura designada União Portuguesa, acho que é a União Portuguesa de Futebol, e que foram celebradas pelos adeptos. Eu tenho uma imagem que é do último campeonato de Portugal que o Futebol Clube do Porto ganhou, que foi em 1937, isto é a recepção, junto à estação de São Bento. Vejam a multidão que estava no Porto. Por isso, quando se puserem com essas tretas de que isto é... Agora lembraram-se de inventar umas coisas. Não é nada inventado. Isto são títulos que foram ganhos no campo e que foram celebrados pelos adeptos. Que estava um bocadinho mais de gente do que no tricampeonato que o Benfica conquistou em 2003. No Marquês. No Marquês em Lisboa estava menos gente. Eu acho que esta fotografia é absolutamente impressionante. Há outras. E esta é de 1937, que foi o tal último título. Por isso temos outros grafismos para mostrar o que é que está em causa, que é, a partir de 1922 surgiu a primeira competição nacional de futebol, que era o Campeonato de Portugal. Tinha um modelo diferente do que foi depois o Campeonato da Liga. Era uma competição a eliminar. Não era com várias equipas a jogar todos contra todos em 2 voltas e não sei o quê. Era uma competição a eliminar que se disputou até 1938. Temos ali o palmarés até 1934, que é
o período em que esta era a única competição de futebol. E eu acho que não é preciso ser linguista para perceber que uma competição que se chama Campeonato de Portugal, à partida tem como função encontrar o campeão de Portugal, o campeão nacional. Era um modelo diferente do que viria a acontecer depois. Era assim, da mesma forma que o campeão europeu, na taça dos clubes campeões europeus, se encontrava de uma maneira e na Liga dos Campeões se encontra de uma maneira completamente diferente. A prova é muito diferente, o seu modelo competitivo. A qualificação das equipas é muito diferente. Antes eram só os campeões europeus, agora vão várias equipas de vários campeonatos. Por isso é tudo diferente, mas há uma coisa que ninguém contesta e que é única. Tanto uma como a outra tinham como objetivo designar o campeão europeu. Nós dizemos que o Futebol Clube do Porto foi campeão europeu 2 vezes e ganhou uma de cada uma destas competições. O Benfica foi campeão europeu 2 vezes, ganhou a velha taça dos campeões europeus há quase 60 anos. Segundo esses raciocínios até de que isto é tudo muito diferente, por isso não conta, no limite o Benfica até se poderia dizer que nem foi campeão europeu porque essa competição já não conta. E este ano é que não vai ser. Seria a Liga Europa não é a Liga dos Campeões. Isso seguramente. Exatamente. Isso nós temos a certeza absoluta. Dos oitavos de final, acho que é. E por isso parece-me que considerar campeões nacionais os clubes que venceram o Campeonato de Portugal entre 1922 e 1934 é da mais elementar justiça. Até tenho uma coisa que eu pessoalmente acho piada e corresponde à realidade dos factos, não é inventado. O Marítimo foi campeão nacional, o Olhanense foi campeão nacional, o Carcavelinhos foi campeão nacional e merecem ter no seu palmarés esse reconhecimento de que foram campeões nacionais. Depois há um período que é o mais complexo e o que levanta mais questões, que é entre 1935 e 1938, durante esses 4 anos, há ao mesmo tempo o Campeonato de Portugal e o campeonato da Liga, designado Liga Experimental, que foram as primeiras experiências de um campeonato a 2 voltas, todos contra todos, sem ser a eliminar. E o que é que acontece? Atualmente, conta-se como campeões nacionais os vencedores da Liga Experimental. E o que esse parecer do Sporting defende é que devem ser contados os vencedores do Campeonato de Portugal. Porque, efetivamente, a outra competição tinha um caráter experimental e ainda durante esses 4 anos ganhou uma importância que se sobrepôs ao Campeonato de Portugal, porque, de facto, era uma competição mais interessante. E esta é a contagem que acontece agora. Exatamente. O que é que acontece atualmente? Os títulos de campeão nacional ignoram o Campeonato de Portugal e conta-se a Liga Portuguesa, o Campeonato da Liga, a partir de 1939. O Futebol Clube do Porto tem a curiosidade de ter sido o primeiro campeão de todas estas competições. Ganhou o primeiro Campeonato de Portugal em 22, o primeiro Campeonato da Liga Experimental em 35 e o primeiro Campeonato da Liga em 39. E atualmente o que se conta é os vencedores da Liga Experimental. O que é que defende o Sporting? É que deve contar os campeões da Liga a partir do momento em que a Liga é uma competição definitiva, por assim dizer, que é a partir de 38, 39, e mais os vencedores do Campeonato de Portugal. Queres mostrar essa contagem? Exatamente. É isto que estás a falar. Que isso o que é que significaria? O Futebol Clube do Porto passaria de 29 para 32 títulos, o Sporting passaria de 18 para 22 e o Benfica continuaria com os mesmos 37, porque perdia 3 da Liga Experimental e ganhava 3 do Campeonato de Portugal. Adicionava-se o Carcavelinhos, o Marítimo e o Olhanense. E há uma terceira hipótese, que é contar os títulos do Campeonato de Portugal até 1934, quando era a única competição, e depois, quando há coabitação entre o Campeonato de Portugal e a Liga Experimental, aí já contar os da Liga. E o resultado seria este. O Benfica ficaria com 39, o Futebol Clube do Porto com 32 e o Sporting com 20. Como eu disse, isto daria para vários programas, tanto quanto sei. O Futebol Clube do Porto assumiu uma posição oficial lá em 2017, que é esta questão está a ser estudada por uma comissão da Federação Portuguesa de Futebol, que também integra especialistas das universidades do Porto, de Coimbra e de Lisboa, por isso são académicos, não é uma discussão entre o Diamantino Miranda e outros, são especialistas que estão a estudar isso e a posição que o Futebol Clube do Porto assumiu na altura foi que respeitaria
a conclusão a que esses especialistas chegassem.